E a apresentação do relatório final da reforma da Previdência foi adiada para amanhã de manhã. A equipe do governo negocia ponto a ponto, sobretudo as questões mais polêmicas, para tentar apresentar à base do Congresso um projeto com poucas possibilidades de recusa ou de reclamação maior durante a votação. Até porque o governo disse muito claramente que quer votar agora e resolver o problema da reforma da Previdência com um projeto que foi apresentado ainda no primeiro semestre. A estratégia foi negociar antes para ter uma votação mais tranquila. O economista Fábio Pina está conosco aqui para discutir o assunto. Fábio, bem-vindo aqui ao cenário econômico. Acerta o governo nessa estratégia de negociar? Primeiro porque democraticamente seria impossível impor um projeto sem passar por alguma negociação com o Congresso. A diferença é que está sendo negociado tudo antes, é isso? Eu acho que sim. Isso é uma estratégia acertada? É uma estratégia política correta. Você não pode. Primeiro porque o governo faz uma reforma que ele acredita ser necessária, e é necessária. Ele também sabe que ele não vai fazer a reforma dos sonhos, porque você tem que atender a uma série de demandas da sociedade. Então todo mundo vai ter que ceder um pouquinho, a sociedade vai ceder um pouco, o setor público vai ceder um pouco, e os desejos políticos estão envolvidos nessa votação, né? Cada um tem o seu quinhão político para garantir, cada um tem o seu reduto político para prestar contas. Então não é fácil você aprovar uma reforma tecnicamente perfeita, porque ela vai incidir em perdas para alguns, isso é natural. E aprovar ou tentar pré-aprovar essa reforma, que é o que o governo está fazendo com as lideranças e com muitos deputados anteriormente, é muito razoável. Primeiro, para a gente entender o que precisa ser ajustado para ela ir para o plenário e não sofrer nenhuma surpresa. E segundo, porque uma surpresa seria péssimo. A derrota não significa só a derrota daquele momento, daquela proposta, significa uma derrota de governabilidade, uma percepção de que o governo perde as mãos, perde o controle de governabilidade, e isso não é bom para nenhum país. Então, pior do que perder é ser surpreendido, e é o que o governo está tentando evitar. Porque qualquer votação de emenda esquisita ou muito diferente à ideia do projeto original é um solavanco, não é? Sim. De alguma forma está tentando se evitar isso. Parece que a negociação política vai nesse sentido. A negociação é justamente para isso. Acho que o termo é perfeito, é evitar solavanco. A gente pode ter ajustes, mas eles têm que ser suaves, para cima e para baixo. Esse solavanco, o tranco, o terremoto é que não pode acontecer. Se você tem uma emenda muito esquisita, que a idade mínima continue a atual, que não aumente o tempo de contribuição, isso seria terrível, porque você desfiguraria a reforma inteira, o caráter da reforma inteira, e não teria nenhum sentido. Você teria um ônus político enorme, meses de batalha, um custo político de popularidade que já foi pago pelo governo, né? Porque evidentemente a grande vantagem do atual governo é que ele não está preocupado com a popularidade que ele não tem, mas ele gastou capital político para chegar até aqui, e ainda perder a batalha, eu acho que seria um erro grosseiro. Então o governo vai, claro, não há garantias de aprovação, senão a gente não precisaria nem ir para votação, claro. Mas ele vai minimizar os riscos. Vai seguir o trâmite normal. Sim. Uma mudança negociada recentemente foi reduzir a idade mínima para mulheres. Estava todo mundo nos 65 anos, homens e mulheres. Uma negociação que começou lá no domingo, inclusive, com uma pressão da bancada feminina para reduzir, queria em torno de 60. O governo disse que não daria. Chegaram a 63, também não, porque não tem 62,5, né? Então baixaram para 62. Isso compromete na sua visão? Um pouco. Não compromete todo o arcabouço da reforma, até porque muito provavelmente o governo previa algumas mudanças, não sei quais, mas algumas mudanças, alguns pontos ele saberia que teria que ceder. Acho que um ponto nevrálgico que muita gente sabia era essa diferença, que há uma insistência. Eu preferia ser mulher para poder falar desse assunto com mais tranquilidade, né? Mas há uma insistência muito grande da sociedade em diferenciar a idade final, a idade mínima de aposentadoria, ao mesmo tempo em que há uma necessidade muito grande de você equacionar todas as liberdades que tem que ter, né, todos os direitos femininos aos masculinos, mercado de trabalho, etc. Mas isso não faz parte na hora de pagar a conta, me parece. Se sabia que isso era um ponto nevrálgico, então muito provavelmente o governo sabia que ia ter que negociar alguma coisa até para demonstrar, olha, nós melhoramos, mas ainda as mulheres se aposentam um pouco antes, a gente entende que tem uma dupla jornada, que eu não sei se é verdade, eu questiono muito esse conceito. Eu até acho, mesmo que houvesse alguns problemas localizados de dupla jornada, isso não é um problema da sociedade, é um problema individual de cada um, né, nas suas relações pessoais, mas o fato é que o governo cedeu um pouco nisso, talvez para aprovar a reforma. Melhor assim do que não aprovar. Permita-me fazer uma inflexão nesse seu ponto de vista.
A mulher reclama de dupla jornada em casa. Sim. E, de alguma forma, está pedindo para a sociedade, via Previdência, pagar essa diferença. Sim. É nisso que você discorda? Eu discordo porque é o seguinte, primeiro que não há como comprovar essa dupla jornada, porque aí eu teria que tratar caso a caso. Provavelmente há homens casados que fazem dupla jornada. Deve haver seguramente, isso. Não, seguramente. A mudança dos costumes sociais aumentou gigantescamente. Como é que eu vou oferir? O que é bom, diga-se de passagem, vários aspectos. Não, é ótimo. O ponto é o seguinte, eu não posso ter um double standard, né? Eu não posso ter dois pesos para cada vez que eu peso tem uma medida diferente. Então, primeiro, não seria uma injustiça, então, com os homens que fazem dupla jornada? Aí eles vão pagar duas vezes a injustiça, porque eles já fazem a dupla jornada e vão se aposentar mais tarde ainda. Quer dizer, eu teria que tratar caso a caso, o que é impossível. O mais razoável é eu, ao longo dos anos, cada vez mais tratar todo mundo com direitos iguais, direitos e deveres iguais. Isso é o princípio básico da contabilidade, né? Para cada crédito tem um débito, então para cada direito tem um dever. Se a gente está pleiteando que todo mundo tem direitos iguais e deve ter mesmo, né? A gente tem que pleitear que todo mundo tenha deveres iguais. Agora, há outros problemas, por exemplo, na história de tirar a Previdência dos estados da reforma, porque na verdade tem um detalhe aí, se os estados não fizerem, a regra federal... Chama decurso de prazo. Exatamente. É uma regra inteligentíssima. Eu acho que há vários probleminhas na reforma, mas é melhor do que nada. Esse é o primeiro ponto. Segundo, nós temos déficits enormes e ainda vão continuar algumas injustiças, infelizmente. Mas a gente tem que aprovar uma reforma e depois ir corrigindo algumas injustiças que a gente sabe quais são. O setor público, alguma coisa vai ser feita, mas mesmo assim ainda tem privilégios para aposentados do setor público em relação ao do setor privado. Isso também é evidente. Agora, vamos tratar caso a caso, gradativamente, para poder aprovar uma reforma agora e ganhar tempo para a gente elaborar ainda melhor. Porque eu não tenho dúvida, nós vamos estar conversando sobre a Previdência, sobre o rombo da Previdência daqui a 10 anos. Mas do jeito que está, nós não vamos ter nem esses 10 anos para conversar sobre o assunto. Então, a gente tem que... O Harry Kissinger falava da real politics, né? A gente tem que ver o que é possível e o que é desejável. O desejável é um monte de coisas. Possível, eu acho que a gente está chegando perto do que é possível, sim. Acho que o que era desejável estava tudo na Constituição, ou está tudo na Constituição de 88, que a todo momento se discute a necessidade de se reavaliar. Não para tirar direitos, muito pelo contrário, mas para impor alguns deveres. Para garantir os direitos. Para você garantir os direitos, você precisa ter os deveres. Senão, quem é que paga por esses direitos? A nossa Constituição tem um sério problema entre o que eu gosto, o que eu gostaria do mundo e a realidade. É uma distância muito grande. E aí, para eu ter um monte de direitos, alguém tem que ter essas obrigações. Quando todo mundo só tem direitos, quem é que está com os deveres para garantir esses direitos? Ninguém. Isso não se sustenta. E a gente está vendo isso. Não se sustenta na Previdência, não se sustenta na tributação. Porque o governo cresceu, em parte é irresponsável, em parte tem irresponsabilidade, criação de municípios que não têm realidade econômica, estados que são irresponsáveis, a gente sabe. Todos surgidos depois da Constituição de 88. Muitos surgidos depois da Constituição. Exatamente. Agora, o fato é que grande parte também do crescimento dos gastos do governo está previsto na Constituição mesmo. Aparentemente é uma coisa muito bacana, um monte de direitos, garantias, só que não tem quem pague por esses direitos. Então, na prática, não há dinheiro para todo mundo. Infelizmente, a verdade é essa, não há recursos para todo mundo. Isso não é no Brasil, isso é no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, em qualquer lugar do mundo. Se a gente versar mal, ou pior, como a gente versa nossos recursos, o estrago para os futuros aposentados, para os futuros trabalhadores, para as futuras gerações, será muito maior. Isso é que a gente tem que colocar na balança, que é o que me parece que o ministro tem mostrado. Olha, a troco de não perder nenhum direito na Previdência, nós vamos perder todos os direitos na Previdência, porque vai quebrar. Aliás, ele está sendo claro em dizer isso daí, o que tem sido raro. Sim. Nas últimas discussões sobre a reforma, nunca se chegou a esse ponto, né? A troco de você não perder nenhum direito trabalhista, você vai perder o principal direito trabalhista, que é o emprego. Dele derivam os outros. Então, a discussão não é a rigor, a discussão técnica, não deveria ser vou perder direito, vou ganhar direito, é modernizar as relações que o Brasil tem com a aposentadoria, entre o setor público e o setor privado, porque é engraçado, o setor privado também, as pessoas em geral, o público, quer um monte de serviços do governo, mas entende que o governo é muito grande e cobra muitos impostos. Não fecha a conta. Não, essa conta não fecha. Fábio, obrigado, vamos voltar a falar desse assunto em breve. Estamos à disposição. Obrigadíssimo, viu? Fábio Pires, economista, conversou conosco aqui no Cenário Econômico.